Pessoal, para ajudá-los na resolução de exercício também, tá? Isso aqui é uma ajuda extra classe para a gente ficar bem fixado, bem legal, tá? Esse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês a ideia do MDC e por que a gente usa MDC, tá bom? Então vamos lá. Um exemplo bem básico, bem legal, bem gostoso, tá bom? Vamos supor que eu chego na classe hoje e eu tô com um saco de balas, ou seja, eu tô com balinhas de banana. Balinha mais gostosa que existe, tá bom? 50 balinhas, ok? E esses pirulitinhos de festas, aqueles pirulitinhos deliciosos, eu tenho 60, tudo bem? Aí eu quero fazer o seguinte, eu quero chegar na sala e quero fazer a divisão dos pirulitos e das balinhas de formas iguais, de forma igual, ou seja, dividir em porções iguais, tá bom? Primeiro vamos analisar a balinha, tá? A balinha eu tenho 50 balinhas. De quantas formas ou de que forma eu posso dividir essas balinhas de forma que cada porçãozinha tenha a mesma quantidade? O que nós estamos chamando isso, nós estamos querendo achar os divisores dos 50. Porque divisor de 50 é aquilo que divide igualmente, tá bom? Então vamos lá. Eu posso dividir em duas porções de 25, concorda? Porque 25 mais 25 dá 50. Eu posso dividir isso também em 5 porções de 10, ou seja, 10 com 10 com 10 com 10. Ok? Posso dividir também com 5, ou seja, 10 porções de 5. Então, vou colocar reticências aqui para determinar que eu estou somando 5 vezes. Ó, 5 mais 5 mais 5, 10 vezes, tá bom? Ou seja, tem várias formas de eu fazer, ok? As formas que eu consigo fazer, igual nós fizemos em sala, que nós aprendemos, são justamente os divisores de 50. Porque são justamente os números que eu consigo dividir por 50. Que são eles quem? O 1, que sempre é o divisor, o divisor de qualquer número entra o 1. Também temos o 2, porque eu posso dividir em 25 partes de 2 em 2, ou seja, 2 mais 2 mais 2 mais 2, somar isso 25 vezes. Posso fazer isso em 10 porções de 5. Posso fazer isso em 5 porções de 10, 2 porções de 25, tá? E em 50 e uma porção de 50, ou seja, dividir só por uma porção de 50, tá bom? Então, isso daqui são as possíveis divisões exatas dos 50, beleza? Agora, vamos dividir o pirulito. Bem, como tem 60 pirulitos, pensemos aqui. Os 60 pirulitos, eu posso fazer ele como? Posso dividir também em duas porções de 30, igual fiz duas porções aqui. Posso fazer em 6 porções de 10, 10 mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, 5 vezes, sexta vez 10. Tá? Posso fazer também 10 porçãozinhas de 6 pirulitos. Reticências de novo, para determinar que eu estou 1, 2, aí vai até 10 somas. Ou seja, tem bastante formas, tá? De novo, os divisores de 60 são justamente as porções que eu posso formar, tá bem? Ou seja, eu posso fazer 60 porções de um pirulito, ou seja, dividir em 60 saquinhos, onde cada saquinho terá um pirulito. Posso fazer também 30 saquinhos, onde cada saquinho vai ter 2 pirulitos. Posso fazer também 10 saquinhos de 3 pirulitos, tá? Desculpa, falei 10, 20 saquinhos. 20 saquinhos de 10 pirulitos. Posso fazer também 12 saquinhos de 5 pirulitos, ou seja, 12 saquinhos de pirulitos vai dar 60. Posso fazer 10 saquinhos de 6, ok? Posso fazer 6 saquinhos com 10 pirulitos cada um, tá?
posso fazer 5 saquinhos com 12 pirulitos cada um. Posso fazer 4 saquinhos com 15 pirulitos cada um. Posso fazer 3 saquinhos com 20 pirulitos cada um. Posso fazer 2 saquinhos com os 30 e um saquinho com 60. Tá bom? Ó, percebe que achar isso daqui com número pequeno é legal, é fácil. Mas quando tem um número muito grande, isso aqui dá uma complicada muito grande, tá? Então nós temos o quê? A forma que dá para dividir as balinhas e a forma que dá para dividir os pirulitinhos, tá bom? Então vamos lá. Então o que a gente pode pensar aqui, galera? A gente pode pensar o seguinte: de que forma tem as divisões exatas, as divisões iguais do 50 e 60? As divisões iguais eu chamo de divisor comum, tá? Divisores comum. Ou seja, eu indico por D de 50 e 60, para mostrar que eu quero os divisores comuns de 60 e 50. Ó, quem que é ele? É o 1, que tem aqui. É o 2, que está aqui. É o 5, que está aqui. É o 10, que está aqui e está aqui. E somente. Ou seja, para formar divisões iguais da balinha e do pirulito, eu tenho como fazer o de 1 em 1, de 2 em 2, de 5 em 5 ou de 10 em 10. Tá? Beleza? Agora, se você reparar, tem um divisor maior. Ou seja, o máximo. Tá vendo aqui o fundo, aqui só o latido, para ficar a aula de matemática mais gostosa, os latidos de cachorro. Tá participando da aula também. Então é o seguinte, dentre os divisores tem o maior dele, que é o 10. Ou seja, esse 10 aqui, pessoal, é justamente o nosso máximo. Máximo o quê? Máximo divisor comum. Ou seja, é o nosso querido MDC. Tá? Agora eu quero que vocês façam uma reflexão. Não seria difícil a gente achar todos os divisores e a partir daí encontrar o seu máximo? Professor, não é difícil. Não, concordo com você. Quando é um número pequeno, é fácil. Mas quando a gente trabalha com números muito grandes, se torna um pouquinho mais difícil. Tá bom? Então, esse método que eu vou ensinar, que eu já ensinei para a sala de vocês, que eu vou colocar aqui, é justamente um método matemático, que faz com que nós não precisássemos fazer esse processo de achar o divisor, achar os divisores que são iguais. E dentro dos divisores que são iguais, a gente acha o máximo. Ou seja, esse método a gente já vai achar o MDC sem necessitar fazer esse processo. Como que eu faço? Eu não quero achar o maior divisor do 60 e 50, então eu faço a fatoração do 50, pagando aqui, 50 e o 60, tá bem? Esse processo que eu vou ensinar para vocês, que é o mais simples, chama-se fatoração simultânea, porque simultaneamente eu vou estar fatorando 50 e 60, beleza? Lembremos ao Senhor Jesus que sempre vamos fatorar esses números por números primos. Os números primos são os números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim como nosso amigo Buzz Lightyear, ao infinito e além, tá? Então vamos lá. Sempre a gente tenta fatorar pelo menor primo, primeiramente. Quem que é o menor primo? O 2. Bem, para que o número seja fatorado por 2, ou seja, seja divisível por 2, eu preciso que ele seja par. Opa, os dois são pares, então eu consigo dividir os dois por 2. Então, 50 dividido por 2, 25. 60 dividido por 2, 30. Pelo amor de Deus, olha o que aconteceu. Consegui dividir o 2 por esses dois números. Então, quando isso ocorre, quando o 2 consegue dividir por todos os números que eu estou fazendo essa fatoração simultânea, eu circulo ele. Agora, de novo, eu pergunto.
Será que ainda dá para dividir pelo 2? Bem, os dois não dá, mas um deles dá. Então eu vou dividir por 2 somente aquele que pode. Professor, então o que a gente faz com 25? Repete ele embaixo, porque o 25 não será divisível pelo 2. 30 divisível por 2, 15. Eu dividi os dois pelo 2? Não, só um deles. Então eu não circulo. Tá bom? Agora vamos lá. Tem como a gente dividir esses dois por 2? Não, porque eles são números ímpares. Então a gente pula para o próximo primo. Beleza. Será que o 25 e o 15 é divisível por 3? Bem, o 25 não é. Professor, como que você sabe que não é? Que não é. Lembra da nossa primeira semana de aula? Critério de divisibilidade? O 25 só será divisível por 3 se quando eu somar os algarismos do número, a soma for um número divisível por 3. Olha que bacana. 2 mais 5, que é a soma dos algarismos do 25, dá 7. Opa, o 7 não está na tabuada do 3. Consequentemente, ele não é um número divisível por 3. Beleza? Vamos ver o 15. Vamos somar o algarismo do 15, se você não lembrar na hora. 1 mais 5, 6. Opa, o 6 está na tabuada do 3. Então, consequentemente, o 6 é divisível por 3. Então, eu vou dividir por 3. Somente quem? O 25 ou o 15? Só o 15. Então, como o 25 não será divisível por 5, eu repito o 25 aqui embaixo. Tá? Então, eu vou dividir só o 15. 15 dividido por 3, 5. Beleza? Faço de novo a pergunta. Bom, o 2 não consigo dividir, porque uma vez que ele não consigo mais dividir ninguém por 2, ele nunca mais será. Como eu parei no 3, pergunto, será que esse ainda consigo dividir por 3? Não, porque o 25 nós vimos que não é divisível por 3. E o 5 não é, porque o 5 é primo, né? Então a gente passa para o próximo primo, que é o 5. O 25 é divisível por 5? Sim, porque para ser divisível por 5, o número tem que terminar com 0 ou com 5. Opa, a usuários da unidade termina com 0 e com 5. Então 25 é divisível por 5. Então eu vou dividir os dois por 5. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 1, 1. O 5 não dividiu os dois? Então, se dividir 2, eu circulo. Beleza? Agora eu continuo dividindo. Bem, aqui deu 5, 1, eu consigo dividir por 5. Só isso, porque aqui já deu 1, já acabou a divisão. Aqui está 1, 5 dividido por 1, 5. Quando chega aqui no final como 1, acabou a nossa simplificação. Olha que coisa gloriosa. Está vendo esses dois números circulados? São justamente o que nós chamamos de fatores comuns. Tá? Esses fatores comuns é justamente o nosso MDC. Ou seja, nesse caso, o MDC entre 50 e 60 é o nosso querido números circulados multiplicando 2 vezes 5, que dá 10. Ou seja, olha aqui, que bacana. Beleza? Deu 10. Então, o que a gente pode perceber nisso? Que MDC é super fácil, super simples e super gostoso também. Quando que eu vou utilizar MDC? Quando que eu vou utilizar MDC? Quando uma conta estiver contextualizada, ou seja, não tiver só número, tiver uma frase, alguma coisa para a gente interpretar. Quando estiver explicando, estiver escrito nela, para a gente encontrar a maior divisão, ou seja, eu quero dividir o número de pirulito e o número de balinhas. Mas essa divisão tem que ser a máxima possível. Então eu quero saber o seguinte, eu quero dividir 2 coisas ou 3 ou 4 coisas, e essa divisão tem que ser a máxima possível. Quando pede essa máxima, a resolução desse problema, é justamente resolvendo pelo MDC. Tá bom? Beleza? Tentem fazer os exercícios de 11, 12, 13, 14, 15 que eu passei para vocês, que são os interpretativos, e qualquer coisa a gente discute. Pode discutir agora no final de semana, ou a gente discute em sala durante a semana, tá bom? Um beijo para vocês todos, fiquem com Deus e até essa semana, tá bom? Beijo, professor Neves.